Áries, vamos aí para mais uma leitura para vocês. Essa semana eu tô trazendo uma leitura mais para autoconhecimento, né? Uma leitura mais voltada aí para espiritualidade, mas o que cair aqui também passarei a mensagem para vocês, ok? Primeiro eu vou abrir com o baralho cigano para a gente ver o momento atual de vocês, qual é o momento atual que vocês estão vivendo nesse momento. E depois damos sequências aí ao tarô e os oráculos, ok? Vamos lá então, Áries. Vamos ver qual que é o momento presente que vocês estão vivendo. Quem é novo por aqui, eu convido a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Isso é importante para nossa energia de troca, porque os vídeos aqui no canal, eles saem de acordo com o engajamento de vocês, tá? Essa semana vocês ficaram aí na segunda posição. Muito obrigado pela presença, pelo apoio de vocês. Continuem aí com esse engajamento, né? E quem sabe na próxima semana a gente se vê aí na primeira posição, tá bom? Certo? E para aqueles que quiserem uma leitura particular comigo, aqui embaixo na descrição tem o meu contato, tem os valores e os métodos que eu faço, tá bom? Hoje eu tô aqui toda trabalhada na ciganaiada. E é isso, vamos lá. Arianos, qual é o momento? Qual que é o momento presente que o signo de Áries está vivendo nesse momento? Qual que é o momento presente aqui que o signo de Áries está vivendo nesse momento? Vamos lá. Eita! O chicote. Áries. Pode ser que essa leitura esteja espelhada, tá? Então, levem isso em consideração, porque eu já tô sentindo isso daqui. Mas o que eu sinto é o momento presente de vocês, Áries, ele vem com algum tipo de confusão ao redor, tá? Como se aqui tivesse algo meio ilusório, fantasioso, enfim. E de alguma forma isso impede vocês, está impedindo vocês de tomar um posicionamento, uma postura, que é o que vocês realmente queriam estar tomando nesse momento. Não sei se tem alguma coisa que faz você se sentir controlado aqui, manipulado. Entendem? E aqui, ele é a personagem que tá com uma aliança no dedo. É alguma coisa, Áries, que vocês se comprometem ou se comprometeram. Então, vou usar um exemplo, né? Vamos supor que eu me comprometi a esse trabalho. Eu tinha uma visão sobre esse trabalho quando eu estava começando ou quando eu desejei fazer esse trabalho, fazer parte dessa empresa, desse projeto. Só que agora parece que tem uma coisa meio assim, eu não sei o que é real sobre isso. Será que é coisa da minha cabeça? Será que tem alguma coisa errada aqui ao redor de mim? Tem alguma coisa que está impedindo vocês de ver uma verdade, de ver as coisas com clareza. E é algo que vocês se comprometeram aqui. Porém, a carta do chicote, ela também fala muito de intuição. Então aqui tem um jogo de cintura, de fato, né? Porque é a intuição de vocês que vai fazer vocês tomarem uma decisão justa aqui. Porque tem o número 11.
O número 11 no tarô é a carta da justiça. Então, o que eu sinto é o seguinte, Áries. Se existe uma situação que realmente está te manipulando, está te controlando, está te deixando cego, mesmo que você não consiga enxergar 100% com clareza ainda, existe algo que vai ter uma justiça aqui. Então, se alguém está fazendo algo contra vocês, para prejudicar vocês, tem a energia da justiça em cima, ou seja, tem uma cobrança aqui. Tem uma cobrança aqui. Vamos ver aqui, tá no fundo do deck. Os pássaros. Vocês vão receber uma comunicação, Áries. Putz, o envelope. Os ratos, os peixes, Jesus Cristo amado. Gente do céu. Ai, já tô vendo que essa leitura aqui vai ser babado. Babado no sentido assim de tensa, né? Não de fofoca, gente, pelo amor de Deus. Que eu não gosto desse tipo de coisa. Ainda mais uma leitura de tarô, de cartas. Mas o que eu tô vendo é o seguinte, vocês vão receber aqui uma comunicação, um anúncio. Vai ser verbalizado para vocês aqui. Que algo que vocês se comprometeram não foi justo. E está estagnando você, está travando aqui você, Áries. É como se tivesse algum tipo de desperdício. Putz, os ratos com os peixes. Desperdício de dinheiro, se for um contrato mesmo. Putz, aqui é um contrato com o diabo, não é possível. Tô falando aqui de um negócio de intuição, tá vendo a lua? Cara, essa lua cheia que vai vir agora, eu falei algo na leitura de Sagitário, né? No final da leitura de Sagitário veio a carta da lua no oráculo. E eu tô percebendo já a energia dessa semana, que tem muitas reviravoltas aí, né? Tem muitas situações que vão vir à tona nessa lua cheia. Que eu acho que é nesse final de semana ou é na outra semana que vem essa lua cheia. Mas o que eu sinto é isso. Vocês vão receber aí um anúncio, uma comunicação, uma verdade de algo que tá meio que assim, usando vocês. Tem um abuso aqui de poder em cima de vocês, tá? É algo aqui que vocês investiram, que vocês se comprometeram. E tá meio que sugando a tua energia de abundância. É o que eu falei, tem uma trava aqui. Seja uma trava de movimento mesmo na sua vida, uma trava financeira, uma trava a nível de expansão aqui, de visões de vida, expansão às vezes de carreira, de espiritualidade. Vamos ver com o tarô. Que negócio é esse? Vamos lá então, né? Que situação é essa que o signo de Áries está vivendo? Que situação é essa que o signo de Áries está vivendo? Olha, eu vou falar aqui, né? Que meus mentores estão aqui no meu ouvido. Não ameniza a situação, não ameniza a situação. Para alguns aqui eu vejo que tem uma coisa ligada a magia, tá? Magia, feitiçaria, como se alguém tivesse te induzido aqui a ver as coisas de uma forma que não é verdade, tá?
Tem meio que uma coisa de promessas, tá? Promessas aí que fizeram pra você, mas que na verdade é como se estivesse só sugando teu dinheiro, Áries. Essa é a real. Vamos ver. Que situação é essa que Áries está vivendo? O julgamento. Ai, meu Deus do céu. Mais uma. 6 de ouros. Ai, gente do céu. Mais uma. Isso aqui é o rei e a rainha. Rainha de paus invertida. Energia de vocês aqui. 5 de espadas. Falei, gente. Aqui tem uma coisa de manipulação muito grande. Tem uma coisa de manipulação muito grande. E a torre. Tem que vir, né? Tem que vir. Essa torre aqui, tá vendo? Tem uma máscara. Uma máscara que vai ser quebrada dessa situação para que você possa enxergar o que estava travando sua vida. É algo, eu sinto que essa carta da torre, que não tem escapatória, meio que assim, sabe? O que foi feito e vai ser cobrado. Carta do julgamento. Vai ser cobrado. Porque alguém aqui usou do poder que tem para... porque o 6 de ouros, ele fala da troca, né? Da troca, eu te dou uma coisa, me dá uma coisa, eu dou uma coisa pro universo, depois vem o retorno. Só que esse 6 de ouros, ele tá me dando uma sensação de tudo que você faz, Áries, todo o dinheiro ali, investimento, até de energia mesmo. Essa pessoa ou essa situação, ela te observa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pedi ajuda de uma pessoa num financiamento e para investir no meu próprio negócio. E aí, beleza. Meu negócio foi crescendo, fui ganhando bastante dinheiro. E aí eu paguei o que eu devia ali para a pessoa, que eu pedi de empréstimo, pedi um dinheiro. Só que a pessoa parece que coloca uns juros ali que veio do além, sabe? Às vezes é um trabalho, às vezes é o teu chefe ali, cara, tô vendo o quanto que fulano aqui tá trabalhando e o quanto que eu tô tirando dele e ele ali recebendo o mínimo do mínimo do mínimo. Entende? Então tem alguém observando o quanto que vocês estão se beneficiando e quando vocês acham que vão ter um lucro, ter algo a se beneficiar para vocês mesmos de forma individual, essa pessoa que vem, me dá que é meu. Isso aqui, gente, pode ser uma coisa espiritual mesmo, tá? Nossa, tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Que você vai lá, né? Faz um jogo com a pessoa, você tá com tal problema, vem cá que eu te ajudo. Aí você vai lá e paga e acha que resolveu o seu problema. Aí depois a pessoa vem e fala, olha, mas tem outro negócio. Aí você vai lá e toma mais dinheiro pra pessoa. Meio que assim, você sempre tá fudido. Não sei nem se pode falar palavrão. Você sempre tá, sabe? Você nunca tem paz. Sempre tem um BO pra resolver. Tome cuidado com isso. Mas essa torre aqui vai cair. Vou colocar até do ladinho aqui. Rainha de ouros, rainha de espadas. Para muitos aqui tem uma energia feminina muito forte. Pode ser uma mulher, viu?
Clarifica o julgamento. Imperador. Energia de vocês. A lua, olha isso. 4 de ouros. E uma coisa, essa torre ali, ela pode até cair. E a máscara dessa pessoa vira à tona. Mas ela vai segurar isso até não poder mais. Vai segurar essa mentira aqui, essa farsa, essa manipulação até não poder mais. Tá? Porque é como se a situação não quisesse que você escapasse do poder, né? Escapasse ali das mãos dela ou dele, né? Mais um julgamento. Só que aqui, realmente, as de paus, tem um abuso de poder, tá? E essa pessoa aqui vai ser cobrada por esse poder que ela acha que ela tem, tá? Enquanto sobrecarrega, enquanto aqui atrasa a sua vida, ou pode até mesmo estar fazendo isso com outras pessoas também. 6 de ouros. 6 de paus. Mais um. 6 de ouros. Olha aí, cara, eu falei, tem uma coisa aqui de você estar sendo sugado, de ter um desperdício financeiro. 5 de ouros. E vocês aqui, eu não tô falando que vocês têm uma vida boa, não é isso. Mas assim, energia de prosperidade vocês têm. Só que isso está sendo sugado de fato. Né? Tá vendo que tá com a mão assim, tipo, nossa, mas eu tenho tudo, por que tá dando errado isso daqui? Né? A preocupação, a aflição. Vocês vão ter que se pegar muito com a intuição de vocês, tá? Porque ela é a chave aqui. E aqui tem alguém muito... Tem uma coisa de inveja muito forte, gente. Coisa de inveja muito forte aqui. E essa... Olha que loucura. Vou até tirar mais uma. 2 de copas, 8 de paus. Mais uma desses 6 de ouros. 5 de copas. Jesus amado. Rei de ouros, rei de copas. Eu tô conversando com alguém que aqui... Deixa eu me ajeitar. Tô sentada em cima do meu pé. Tô conversando com alguém que, assim, tem um caminho e eu... Nossa, eu já falei muito isso na leitura de vocês, viu? Vocês têm aqui um caminho de liderança muito grande. De ser alguém realmente muito bem sucedido. Se vocês já não são muito bem sucedido aí na vida de vocês, tá? Mas assim, que as coisas estão indo, né? Ralo abaixo aqui, ladeira abaixo, estão. Só que aqui tá falando o seguinte, Áries, quando você descobrir isso, seja lá como essa situação vai mexer com você emocionalmente, né? Porque aqui, esse rei de copas, eu vejo que vocês têm um coração aberto, de muita confiança, mas isso vai mudar. Não que vocês vão se tornar pessoas fechadas, aquela pessoa, sabe, ríspida, assim, não é isso. Mas tem uma coisa de amadurecimento, sim, tá? Tem sim, um amadurecimento aqui. Vocês vão começar a se escolher primeiro, ao invés de escolher os outros. Não no sentido de prioridade, tá? Mas no sentido, assim, de quem eu confio primeiro. Uma coisa eu digo para vocês, quem a gente tem que sim estar aberto a receber ajuda quando a gente precisa, né? Mas quando a gente confia na nossa intuição, a gente não precisa estar o tempo todo correndo ali para a barra de saia da outra pessoa. Autonomia, né? Então, esse 5 de copas aqui para mim, Áries, vem muito uma coisa assim, por mais que isso vá mexer com você, aprenda a ser frio.
com aqueles que te decepcionam ou que te machucam. Tá? O que é esse 5 de copas? Tá me vindo uma coisa aqui. Ele, né? O rei de espadas. É isso, gente. Aprendam aqui a ser frios. E se precisar, se vocês sentirem necessidade de cortar essa situação de uma maneira dolorosa aqui, mas não de maldade, tá? Porque a maldade aqui já tá acontecendo. É justo. Às vezes aqui essa coisa de justiça que tá falando no jogo de vocês não vai vir do universo, do mundo. Ai, vou tirar aqui meu pé. Às vezes a justiça aqui, Áries, vem do seu posicionamento, vem de você mesmo, ok? Agora, se fazer justiça para você significa dar as costas e soltar isso, né? Tem uma foice aqui, cortar isso de uma vez e esperar esse relâmpago, ó, o relâmpago aqui, que é a intervenção divina, aí também é uma escolha. Parece que vocês têm uma escolha aqui para fazer, em como lidar com essa situação. Sabe? Ou eu vou lá e faço minha própria justiça, ou eu solto isso, corto o mal pela raiz e deixo a justiça divina acontecer. Ó, a carta da estrela aqui. Parece que vocês têm um aval da espiritualidade. E aí? E o que vem de conclusão, de fechamento sobre essa situação? Para Áries, por favor. Eita, lasqueira. 8 de ouros, se reconstruindo, né, Áries? Cavaleiro de copas. E o cavaleiro de espadas. Se reconstruindo e se redirecionando, tá? As de espadas aqui. É como se vocês fossem ter, de fato, a iluminação que vocês precisavam, tá? Para muitos aqui, se a gente está falando de trabalho, pode ser que vocês, de fato, tomem uma decisão de escolher o caminho que vocês realmente querem, sabe? Clarifica esse cavaleiro de espadas aqui. 2 de ouros. Tem alguns de vocês que vão pegar uma ideia. Entendi. Vocês vão pegar alguma ideia que vocês vão receber. Pode ser até mesmo uma intuição, tá? Aqui, por ter esse cavaleiro de copas. Vai vir algum tipo de ideia, algum tipo de insight para vocês aqui. E vocês vão tirar algo do papel. Vocês vão começar a colocar algo em prática, tá? O que é esse 2 de ouros? Ó, a roda da fortuna. É vocês mesmos que vão fazer a vida financeira, a vida material de vocês se movimentarem de novo. Tem gente aqui que vai resgatar o próprio poder e a própria sorte que tem. Porque entende que esse é o seu poder, não é um poder que você tem que colocar nas mãos dos outros, tá? E, gente, quando eu falo esse tipo de coisa, eu não tô falando que, você é fraco, que isso, que aquilo. Tem gente que parece que não entende que são momentos da vida e todo mundo tá ali predisposto a erros e aprendizados. Nossa, eu tô pegando assim um certo ranço de fazer leitura pro signo de peixes, porque eu não posso falar nada para peixes, né? Piscianos sendo piscianos. Eu não posso falar nada para peixes, peixes já fica, tá falando que eu choro. Pô, acho que o que eu tô falando tem coerência, né? Pra pessoa tá fazendo um show desses nos comentários do YouTube.
é muito sacanagem. A pessoa deve ter um ego muito, muito sensível. Gente, parem com isso. Pegue o que faz sentido para vocês. Toda leitura eu faço isso. Eu não estou ditando quem você é, o que você deixa de ser. Às vezes são momentos. Nós estamos aqui como aprendizes, nós não sabemos tudo, né? Então, vamos separar as coisas, vamos aprender a ter discernimento, não é mesmo? Então, o que eu tô vendo aqui, Áries, é isso. Vocês vão pegar alguma ideia que vocês já têm, ou alguma coisa que vocês vão meio que captar ali no intelecto, na mente de vocês. Vou colocar isso em prática, tá? 8 de ouros, por favor. 4 de paus. Mais uma, tem realmente uma reconstrução aqui de uma estrutura, tá? 6 de copas. Pode ser uma realização de um sonho para vocês. Uma bênção aqui. Não, mais uma coisa de realização de sonhos. Até um sonho de infância para alguns, tá? Tem alguns aqui que tem muito dom artístico mesmo. Tava vendo o mago toda hora, né? Pode ser que vocês tenham algum dom artístico. Alguns dons com mãos também. Com arte, no sentido de pintura mesmo. Outros têm muita criatividade aqui com esse cavaleiro de copas, esse 6 de copas. E alguns eu vejo que tem algum tipo de dom com fotografia. É como se vocês fossem aqui reconstruir o sonho de vocês, que talvez vocês investiram no local, uma pessoa, ou numa situação que não deu muito certo, tá? Cavaleiro de copas. 3 de copas. Exatamente. Mais uma. Cavaleiro de copas. Mago. Falei que aqui tem essa energia. Vocês são muito qualificados, vocês são muito proativos aqui. Aqui tem muito uma coisa de agrado, tá? Para quem mexe com espiritualidade, quem tem aí já a sua rotina espiritual, aqui tem uma coisa muito forte de agrado. Às vezes agrado aqui eu não tô nem sentindo para alguma entidade não, tá? Para quem quiser fazer, ok. Mas eu tô sentindo aqui meio que uma coisa de faça suas preces, sabe? Faça seus pedidos e eles serão atendidos, tá? É isso que eu tô sentindo aqui. Confiem, tipo assim, se eu vou acender uma vela aqui, se eu vou fazer um pedido, sei lá, se é para um santo, para um anjo, para orixá, para entidade, sei lá o que mais. Façam com uma fé realmente grandiosa, sabe? Que vocês vão ser atendidos aqui. Tá falando muito para vocês mexerem com o elemental, o elemento água, né? O elemento da água. Para meio que assim, equilibrar esse lado fogo que vocês têm de ação, junto com a intuição, que é o lado yin, né? Que traz essa coisa da água. Então, desde simplesmente, gente, não precisa fazer nada absurdo, às vezes só de tomar um banho, um banho de ervas, ou realmente sentir ali o banho, pô, tô tomando um banho, sabe? Sente a água, sabe? Esteja ali presente naquele momento, né? Às vezes não, às vezes é mais uma coisa assim, realmente eu preciso realmente ir pra praia, pra uma cachoeira, enfim. O mago, né? O que tá ao seu alcance, você tem tudo ali que você precisa, então é isso, tá? É isso que eu vejo. Vamos pegar aqui uma energia com o oráculo do espírito dos animais. Qual que é a energia que Áries precisa ter nesse momento para ultrapassar essa situação?
Qual que é a energia que Áries precisa ter nesse momento para ultrapassar essa situação? Borboleta. Desapego, tá? Desapego. Aqui me vem muito uma coisa assim de saber que você também pode aprender, mudar, se transformar diante das adversidades, até mesmo, Áries, das dificuldades, tá? Então aqui vocês precisam usar uma energia de desapego, se desapegar e de libertação também, sabe? De ser livre, sabe? Essa situação que aconteceu comigo, ela não vai me prender num passado ou no rancor, amargura, sabe? Isso aqui não vai me sujar, porque vocês têm uma alma muito bonita, que muito encantadora, que muda ao redor, muda as pessoas ali que passam, que convivem com você. É isso, tá? Conselhos para Áries, por favor. Se reinventar aqui também é importante, tá? Se reinventem. Tem gente aqui que tem uma coisa para estudar com Cabalá, tá? Cabalá, judaica mesmo. Outros têm uma coisa aqui com estudos de magia cerimonial. O tipo de espiritualidade de vocês é muito prática, tá? É prática. Não é que é preciso, mas parece que assim, a questão da cerimônia, dos objetos, dos artefatos, para vocês é importante de se conectar, tá? Às vezes uma simples vela para vocês já faz o trabalho. E realmente, né, é assim que funciona no mundo magístico. Vamos lá. Conselhos aqui para Áries. Conselhos. A cobra. Troque de pele. Tô falando, tem uma coisa aqui de se reinventar. Momento de se reinventar, Áries. Mudem. Muda o cabelo, muda o estilo de roupa. Sabe? Muda os móveis. Ah, eu adoro. Adoro. Eu adoro mudar a casa. Eu tenho casa 7 em Virgem. Então, adoro quando eu me sinto bem dentro de um ambiente, né, de uma casa, eu adoro mudar. Ah, trocar isso, trocar aquilo, tem gente que detesta, né? Tem gente, meu Deus, para com isso. Mas faz. Às vezes não é sobre mudar os móveis, é fazer uma decoração diferente, sabe? Porque a energia da cobra é essa coisa de mudança interna e depois para fora. Então, eu sinto que assim, vocês já estão mudando. Vocês já estão mudando. Mas talvez para a gente sentir a mudança de fato, a gente precisa ver, né? Então, às vezes, fazer alguma coisa, fazer uma tatuagem, sabe? Não, vou começar a academia, vou começar a ir no nutricionista. Enfim, tá? Ó, a vidente, veja além da situação atual. Essa carta da vidente aqui me vem muito uma coisa dos poderes psíquicos que vocês têm aqui, tá? E firmem isso muito forte. Ó, a bola, eu esqueci o nome da bola. Não é bem bola de cristal, tem uma outra coisa também. Que é muito essa coisa de conexão com a água, tá? Muitos de vocês aqui têm esses poderes psíquicos quando se conectam muito com a água. Mas essa coisa de veja além da situação atual é veja além disso daqui que aconteceu ou que tá acontecendo com você, sabe? São momentos, são passagens e isso não determinam
o resto da nossa vida, não determinam quem a gente é, né? É isso que eu vejo. Áries, espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo e até o próximo vídeo.